Oi, meu nome é Vera Monteiro, sou professora de Direito Administrativo da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sou advogada, atuo muito no tema de licitações e contratos e, mais recentemente, tenho trabalhado bastante com o tema da reforma administrativa. Hoje eu estou aqui no Colab junto com o Alan Torres, que é gerente de políticas públicas e negócios do Colab desde o início de 2024. E eu queria começar essa conversa entrevistando um pouco o Alan para que ele contasse para a gente o que é o Colab. Oi Vera, prazer estar aqui contigo, obrigado. O Colab é uma empresa de software que não vende apenas software, ele vende também a consultoria para ajudar os municípios, através da nossa tecnologia e do nosso pessoal, a desenvolver estratégias de transformação digital em nível municipal e estadual. Vamos traduzir isso em um exemplo? O que você vende? O que o cidadão ou o que o governo consegue enxergar a partir do seu produto? Perfeito. Hoje em dia, o produto do Colab ele abarca várias áreas. Então, posso te dar 3 que acho que compreendem muito bem essas diferenças e o quão ele é abrangente. Estamos indo aí para o 3º ano seguido com o orçamento participativo do Estado do Piauí. Esse último ano a gente teve 160 mil participações, um recorde. Com o mesmo sistema a gente acabou de fazer sistema de matrícula escolar em um município do Rio de Janeiro. Com o mesmo sistema que faz a matrícula escolar, que faz zeladoria colaborativa, que faz um orçamento participativo de alto nível, a gente também consegue entregar serviços fazendários em vários clientes que nós temos aqui, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, em todo o Brasil. É uma GovTech? É uma GovTech, a famosa GovTech. Então, quer dizer, vocês produzem e vendem tecnologia para melhorar a qualidade da administração pública, tendo em vista o bem-estar do cidadão. Perfeitamente. Nós ajudamos especialmente os governos a conseguirem criar os seus próprios produtos, seus próprios serviços dentro da nossa plataforma, que é altamente customizável. Então, o prefeito tem uma ideia e pede para vocês transformarem uma ideia em realidade, considerando que a ideia dele envolve algum tipo de serviço tecnológico. Exatamente, e te digo de exemplos práticos que a gente tem visto que normalmente o desenvolvimento de uma tecnologia assim como, por exemplo, um sistema de matrícula poderia levar 6 meses, poderia levar até 1 ano. Nós conseguimos entregar em pouco mais de 1 mês, graças à customização da plataforma. Isso é super legal. Os exemplos do Colab são realmente transformadores na vida da prefeitura. Eu, como cidadã, acompanho a história de vocês desde muito tempo, mas eu não sou alguém da tecnologia. A minha área é jurídica, eu sou da área do direito, eu consigo enxergar os problemas para contratar o Colab. E quando eu penso na lógica de ter o poder público, ter um parceiro como o Colab, o primeiro desafio que vem à minha cabeça é tentar entender que tipo de tecnologia é essa. Porque não é a tecnologia que o gestor público precisa definir num edital quando ele vai contratar um equipamento de hardware, por exemplo, vai comprar um computador. Isso é a compra de uma tecnologia, mas ela é customizada, é padronizada, é de prateleira, e a licitação vai ser feita no tipo menor preço, na maioria das vezes, como deve ser, né? Qual é a diferença desse tipo de tecnologia para o serviço que vocês fazem? Primeiro, o que vocês fazem não é produto, não é um hardware, é? Não, nós somos um Software as a Service. É um nome em inglês, chato, difícil, mas basicamente, acho que tu até falou, é um serviço de prateleira. Então você, como poder público, você vai lá, compra o Colab, faz um pagamento mensal. Não tem nenhum sistema que tu vai ter que baixar, não vai ter um CD-ROM lá para quem é desse tempo, que vai colocar no computador, vai instalar. Eu também sou, que tem que ficar com atualização o tempo inteiro. Não, tudo tu vai conseguir fazer no teu navegador, qualquer navegador então, que seja. Se eu estiver me lembrando bem da época que eu era jovem, quando a gente comprava o pacote Office e tinha que vir aquele... Deve ter algum CD velho lá em casa ainda, daquelas coisas que sobraram, e para você atualizar tinha que ter um mecanismo. Hoje em dia não mais, é tudo online. Tu deu um exemplo perfeito. Hoje em dia o Office você consegue utilizá-lo como um Software as a Service. Então tu paga uma mensalidade, ele vai estar disponível no teu computador, pelo teu navegador, sem precisar... Às vezes nem baixar nada, ele vai ser todo E o seu Bill aberto. Gates vai fazendo as atualizações a partir dos problemas que ele vai identificando com seus mais variados usuários. Exatamente. É isso mais ou menos? Quer dizer, se você
identifica uma funcionalidade, uma melhoria num determinado produto seu, você automaticamente atualiza para toda a sua rede que utiliza a plataforma do Colab, que utiliza o seu Software as a Service. Exatamente. Então vamos lá, tentando traduzir aqui, né? Você presta um serviço de desenvolvimento de software, você tem um software, você desenvolveu o software, você vende a sua licença? Nós vendemos a licença, mas nós não ficamos vendendo as melhorias. Então, isso é melhoria contínua e um cliente, se eu faço uma melhoria em um cliente, todos os outros vão receber e não vai ter nenhum custo adicional pelo que ele já está pagando ali durante aquela assinatura anual. Entendi. Então, eu vou tentar agora pensar um pouco do poder público, né, do lado de quem contrata. Você falou que era uma palavrinha difícil, o tal do Software as a Service, mas a gente tem visto essa figura do SaaS em muitas decisões do Tribunal de Contas da União. Hoje, como é que se contrata Software as a Service? A gente precisa atualizar as nossas capacidades, né? E a gente estava conversando um pouco antes da gravação e lembrando que, felizmente, depois de 2021, a gente começou a ter no Brasil um sistema normativo bem mais elaborado sobre as possibilidades de o poder público se beneficiar de desenvolvedores de softwares de inovação como essa na sociedade. Você até estava me contando um caso concreto em que o Colab participou de um processo seletivo do Tribunal de Contas da União, em que ele abriu uma licitação com base no marco legal das startups, né? A Lei Complementar 182, para o chamado Contrato Público de Solução Inovadora. O que foi isso que o Tribunal de Contas fez? Isso que o Tribunal de Contas fez foi uma grande inovação. Eles inovaram para tentar focar menos na solução e muito mais em como resolver o problema. Eles fizeram uma contratação de CPSI, como você bem colocou, onde 3 empresas vão prestar diferentes serviços, entre elas o Colab, buscando a mesma finalidade e, no fim, para tentar entender quem vai entregar a melhor solução. Eu tendo para mim que vai ser o Colab, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas... Quer dizer, vocês estão fazendo um teste lá, vocês estão, Exatamente, cada um mostrando as suas melhores habilidades para saber quem é capaz de atender à solicitação feita pelo Tribunal de Contas. Exato, exato. Um exemplo até muito interessante que eles deram é: a gente não está querendo licitar o copo plástico para colocar água, a gente está licitando um recipiente que consigamos colocar água. Se vai ser um copo plástico, se vai ser um copo de madeira, se vai ser um copo impresso em 3D, não importa, tem que atender tem que resolver esse problema e, obviamente, atendendo aí a questão do custo. Isso é uma enorme maturidade no nosso sistema. A gente começar a perceber que o poder público ele não é autossuficiente. Antigamente, a gente pensava que o poder público era capaz de identificar e desenhar e colocar num papel todos os descritivos de tudo aquilo que ele precisava, como se ele fosse capaz de antever todas as soluções. A gente percebeu ao longo do tempo que o poder público ele precisa necessariamente conversar com a iniciativa privada, que é onde acontecem as inovações, saber onde as coisas estão acontecendo, saber as novidades, e muitas vezes o poder público não tem a visibilidade de qual é a melhor solução para o caso concreto. É um amadurecimento o poder público reconhecer e elaborar que ele só sabe, ou quando muito, ele sabe qual é a dor que ele tem, qual é o problema que ele tem. Então esse caso do TCU é muito bom para isso. Ele diz: Tribunal de Contas, eu tenho uma dor, eu preciso fazer uma boa fiscalização de obras. Eu acho que uma boa fiscalização de obras precisa ser capaz de responder todos esses itens técnicos. Como é que eu faço isso? É com drone? É com uma tecnologia embarcada na mão do fiscal que vai se deslocando de lugar para lugar? Como é que eu faço para ter a melhor fiscalização possível? Ele elabora o problema e joga para o mercado para trazer a melhor solução. E não é uma aposta, pura e simplesmente, né? É a ideia de colocar o mercado em teste. É o que vocês chamam aí de POC, né? Essa palavrinha como é que é? Prova de conceito, é isso? Prova de conceito. Para quem é da Lei 8666, isso é a famosa amostra. É que a amostra é uma palavrinha que ficou muito datada quando a gente falava em produto.
Então é a amostra do café, é a amostra do uniforme da rede pública municipal, e a POC sempre foi uma palavrinha mais usada quando a gente fala em tecnologia. E voltamos para o tema da tecnologia. Com as inovações tecnológicas, inteligência artificial, a gente precisou mudar a nossa legislação. E o que o Alan está aqui contando para a gente é que Colab nasceu... Colab existe desde quando? O Colab existe desde 2013, há 11 anos. Há 11 anos. Então, Colab começou a sua vida nessa transição de uma legislação que era pautada exclusivamente por uma ideia muito binária, ou se compra pelo menor preço, ou se faz uma técnica e preço. Ninguém fazia técnica e preço. Você viveu essa época? Você sabe o que era uma técnica e preço? Não, Nem não. viveu. Porque ninguém fazia, era muito difícil fazer. Era muito difícil porque envolvia a necessidade de elaborar um edital de licitação que listasse todas as funcionalidades que o mercado poderia te dar e pontuar as funcionalidades. Então, o mercado fazia a ponderação do melhor custo-benefício, tendo em vista o preço e o maior número de funcionalidades que o mercado era capaz de entregar, então cada um na sua proposta, elaborando, e ao final você tinha uma ponderação da técnica com o preço. O difícil é elaborar essa lista das funcionalidades, o poder público elaborar, porque ele não conhece quais são as funcionalidades de todos os fornecedores. Então, como é que eu antecipo tudo isso num edital de licitação? Essa era a grande dificuldade. E a gente mudou um pouco essa chave na legislação quando a gente passa a perceber, felizmente, que o desenvolvimento tecnológico ele envolve o reconhecimento de que o poder público não é autossuficiente, que o poder público ele precisa do diálogo com a iniciativa privada para saber qual é a melhor solução para o caso concreto. Então, nos últimos anos, aqui fazendo um panorama muito breve e muito rápido do que a gente desenvolveu, isso tem, acho que o marco histórico é a legislação do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que é uma legislação de 2004, mas que ela foi alterada nos últimos 20 anos, que é a tal da legislação hoje que prevê uma coisa que todo mundo tem falado muito, que é a encomenda tecnológica, que é a possibilidade de o poder público contratar sem licitação. Aliás, tudo que está lá no Marco da Ciência e Tecnologia envolve a contratação sem licitação, que é exatamente a troca entre o poder público e o desenvolvedor da pesquisa e da tecnologia, aquele elaborador do P&D, capaz de afinar os anseios do poder público, a vontade do poder público, com a capacidade do mercado de entregar, né? E a legislação permitiu, como eu mencionei aqui, a tal da ETEC, a encomenda tecnológica. O caso mais famoso que a gente tem recentemente foi uma encomenda tecnológica na esfera federal, Ministério da Saúde, para o desenvolvimento da vacina do Covid. E que envolveu, então, um pedido ao mercado, uma chamada pública, um edital ao mercado dizendo: eu tenho um desafio na área da saúde. Quem é capaz de desenvolver a vacina para uma doença extremamente grave e letal? Esse pedido para o mercado não é banal, porque ele envolve do mercado investimento. E o que permitiu a legislação é que o poder público pudesse contratualizar o risco do desenvolvimento. E isso permitiu que o mercado pudesse investir e, ao final, ir testando até chegar na solução afinal adequada. Porque quando a gente fala em tecnologia, né, Alan, tecnologia envolve erro e acerto. Tecnologia envolve investir muito e nem sempre ter o resultado. A dificuldade disso no nosso sistema de licitação é que a gente está sempre muito acostumado, ou foi treinado, e os órgãos de controle pensam com a lógica de que, no momento da abertura de uma licitação, o que se quer é um resultado perfeito. O que se quer é uma contratação com resultado ideal. Se não se atingiu o resultado ideal, houve um erro de alguém. E esse erro precisa ser responsabilizado. Hoje, a legislação já flexibilizou isso. A gente já tem um olhar mais cuidadoso para circunstâncias que envolvem tecnologia,
para permitir que o poder público ele tenha o que eu vou chamar aqui de um cardápio de opções. Então, a encomenda tecnológica, que envolve, como chama a legislação, o chamado risco tecnológico, que é algo muito desenvolvido na literatura de P&D. Esse caso da vacina é bem representativo do caso da encomenda tecnológica, mas não é o único modelo que hoje a legislação permite essa troca com a iniciativa privada. Seja para elaborar o melhor termo de referência, seja para desenhar em conjunto a contratação que dali decorre. A legislação, como o Alan aqui contou, mencionando o caso da CPSI e o Tribunal de Contas, permite esse modelo que a gente chamou aqui de CPSI, ou a contratação do marco legal das startups, que apesar do nome não é só para startups. Aliás, o que é uma startup, hein? Uma startup, se a gente for pela letra da lei, inclusive, ela tem até uma empresa que não está consolidada, que assume riscos de até 10 anos. Então, o Colab, apesar de ter 11, ainda é classificada como Mas essa startup. Definição tem na legislação? A de 10 anos, sim, tá na legislação, mas aparentemente não tão... É uma empresa de base tecnológica. Exato. Uma empresa de base que está o tempo todo inovando, né? E o marco legal das startups, apesar desse nome, também permite contratar empresas como a Colab, que passou dos 10 anos e continua inovando, e que tem como objetivo, assim como no caso da encomenda tecnológica, testar uma solução. Permitir que o desenvolvedor possa ter acesso à base de dados do poder público, possa acessar o sistema do poder público, possa verificar a aderência da sua solução e mostrar a melhor forma de atingir o resultado. Testar. E, a partir daí, viabilizar um contrato de prestação de serviço. Isso é o chamado marco legal das startups, que a gente está começando a ter algumas boas soluções. Tribunal de Contas é um caso, acho que Petrobras, se eu não estiver enganada, é hoje a empresa estatal com mais exemplos de CPSI lançadas. Estados e municípios ainda muito incipientes nessa ideia. Estados e municípios ainda muito reticentes em sair da lógica da velha 8666 e agora migrando para a nova lei 14.133. O lado bom disso, eu acho, é que hoje a gente já tem uma boa massa crítica para que a gente possa enxergar o mundo das contratações de tecnologia com um olhar diferenciado. A gente passa a ter hubs na esfera federal, o mesmo laboratório de inovação do Tribunal de Contas da União, os próprios órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estimulando cada vez mais os gestores a pensar em soluções inovadoras. Você tinha me dito, né? O Colab tradicionalmente sempre foi contratado por inexigibilidade de licitação. O Colab, que é um desenvolvedor de tecnologia, que desenvolveu um software, que mantém esse software atualizado permanentemente, apresentando para o mercado novas funcionalidades, que é capaz de dar ao seu cliente uma atualização online, em tempo real, de todas as melhorias que vocês vão fazendo. Nesses seus 10, 11 anos de vida, como é que você atua para buscar suas oportunidades de negócio? Você vai lá na prefeitura, vai no estado e você apresenta o seu produto e o gestor público diz assim, eu gosto, não gosto, me sinto seguro, não me sinto seguro. Como é que é essa relação? Como é que ela funciona na prática? Será que é normal você chegar no poder público e dizer, eu tenho um produto que vai resolver a sua vida, olha lá, pode fazer isso? Pode. Nós temos dois modelos que acontecem com bastante frequência, que é tanto nós irmos até aos municípios apresentar a solução, explicar o que é um SaaS, funciona em nuvem, que não precisa fazer, não tem um CD lá para fazer um download, que as atualizações vão estar vindo semanalmente. Mas tem também, graças aos 11 anos de sucesso do Colab, nós temos também muitas prefeituras que vêm nos procurar. Nesses dois modelos enfrentamos normalmente uma mesma dificuldade, que é a contratação via inexigibilidade. É uma contratação, é um processo, dá para se dizer, um pouco demorado, que implica em estudo técnico preliminar, implica em um termo de referência, implica em toda uma análise da situação daquele município. É todo um planejamento muito bem feito
pelo órgão que está contratando que alguns funcionários públicos, alguns gestores, têm mais confiança em fazer e outros não. Outros preferem ir pelo modelo mais tradicional da licitação. Você está dizendo aqui uma coisa que a gente tem estudado na academia, que é um fenômeno que ficou conhecido como apagão das canetas, o que tem levado muitos gestores públicos a não tomar decisão ou tomar decisões subótimas, ou seja, fazer editais direcionados. Esse é um clássico para evitar assunção de responsabilidade, ou fazer editais de licitação com um objeto, vou chamar aqui de artificial, apenas para atender, do ponto de vista teórico, o objetivo de ter uma licitação e achar que com isso consegue se preservar dos riscos dos órgãos de controle. E esse fenômeno tem sido estudado não só pela Escola de Direito, mas também pela administração pública, porque, e é um fenômeno não só brasileiro, isso que é uma coisa muito curiosa, isso vem junto com um movimento de agigantamento dos órgãos de controle, junto com o ambiente de tentativa de redução de casos de corrupção. A gente, desde 2013, a gente tem visto operações como a Operação Lava Jato, em outros países do mundo, Itália, Operações Mãos Limpas, houve um movimento de agigantamento dos órgãos de controle como um todo, como sendo uma tentativa de evitar casos de corrupção na administração pública. Então, muito fortalecimento do Ministério Público, dos tribunais de contas, das controladorias internas, que no caso brasileiro, todos atuam com um ethos muito parecido. As estruturas do Ministério Público Estadual e Federal, o Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios, as controladorias, elas têm carreiras que são muito parecidas e foram muito fortalecidas na Constituição Federal de 88, diferentemente da administração pública. A administração pública ela é muito pulverizada, você não tem carreiras fortes, como você tem no caso do controle, ainda que você tenha o controle federal, estadual, municipal, né? Mas as administrações públicas não. As administrações públicas acabaram nos últimos anos, desde a Constituição de 88, na verdade, elas nunca foram fortalecidas. Elas acabaram, na verdade, muito fragilizadas. E esse ambiente em que se cunhou essa expressão do apagão das canetas é muito revelador desse fortalecimento dos órgãos de controle e do enfraquecimento das gestões públicas. Então, eu tendo a enxergar hoje menos um problema de legislação. A nova lei de licitações, o marco legal das startups, a lei de inovação, ela já dá ferramentas muito importantes para o gestor público se sentir bastante confiante de buscar soluções tecnológicas que lhe deem confiança, que lhe deem credibilidade, que lhe tragam um resultado melhor, custo-benefício. Como é que eu faço uma licitação do tipo custo-benefício? Né? Esse é o grande desafio quando você busca um desenvolvedor de tecnologia para ser o seu parceiro durante a vigência do seu próprio mandato, né? E esse enfraquecimento, como eu disse aqui, da administração pública, gerou um enorme conflito com os órgãos de controle, tanto que o Tribunal de Contas da União, há uns anos atrás, fez uma pesquisa especificamente falando sobre inovação. E ele queria tentar identificar se ele era um entrave à inovação à administração pública, porque essa é a acusação que os gestores públicos faziam. E, de fato, a pesquisa que ele rodou, o próprio Tribunal de Contas da União rodou, revelou que 60%, ou quase 70%, na verdade, 67% daqueles que ocupam algum tipo de função gerencial na administração pública federal afirmaram ter medo do controle. Então, nós estamos falando de quase 70% dos gestores públicos afirmando que eles não se sentem seguros para contratar soluções inovadoras. Então, esse é um diagnóstico que levou o próprio Tribunal de Contas da União a desenvolver o seu laboratório de inovação.
a ser um dos indutores da contratação da CPSI e de ser um hub hoje, como de fato o TCU de informações sobre contratação de inovação. Agora, isso não significa que isso tenha acabado com esse ambiente. Recentemente, eu, junto com a professora Gabriela Lota, a gente coordenou uma pesquisa que foi feita a pedido da Fundação TID Setúbal, que atua muito na área da educação, na área do desenvolvimento de capacidades institucionais locais para a superação de pobreza, e ela identificou que muitas vezes a gestão pública ela não consegue atingir os seus objetivos, não é pela falta de dinheiro, mas é porque o gestor público não tem coragem de tomar certas decisões. E o tema do apagão da caneta volta sempre à baila. Esse estudo, quem tiver curiosidade, está publicado no site da Fundação TID Setúbal, que faz um levantamento da literatura e mostra que esse fenômeno do efeito adverso da tentativa de acabar com a corrupção acaba gerando efeitos muito indesejados na capacidade institucional da administração pública. Você gera a fragilização do gestor público honesto, né? Porque nós não estamos falando aqui do gestor público desonesto. Quanto a esse, não há a menor dúvida de que todo o aparato tem que funcionar e precisa funcionar. A questão é, ainda temos uma percepção de que esse aparato volumoso de combate à corrupção acaba interferindo a contratação de boas soluções? A resposta a essa pesquisa, que a gente fez agora no ano de 2024, confirmou isso. E a gente fez isso pensando não só na inovação, como foi o caso lá da pesquisa do TCU, mas a gente fez de uma maneira mais ampla, e as respostas aqui nos mostram que 70% dos servidores que responderam à nossa survey indicaram que quando um órgão de controle faz uma recomendação, ela lida pelo gestor público como sendo uma determinação. Eles têm medo de se posicionar de maneira contrária. Então, recomendações eles leem como determinações. Outro achado, quase 70% mencionaram os enormes desafios e dificuldades do diálogo com os órgãos de controle. Outros mencionaram o tempo que eles gastam para responder às demandas dos órgãos de controle. O tempo gasto para responder demanda de órgão de controle é mais alto do que o tempo gasto para pensar soluções para contratar inovação, para ter resultado para a população. Tem um descasamento ainda nisso, a gente precisa superar esses problemas. Eu vou te contar um outro estudo que a gente fez dentro desse mesmo guarda-chuva do apagão das canetas, esse provocado pelo movimento Pessoas à Frente, que é um movimento formado pelo República.org, pela Lehman, pelo Humanize, também muito focado em ter uma melhoria na gestão de pessoas na administração pública. E identificou, pensando não só nas contratações de inovação, mas em geral, que o gestor público ainda se sente muito inseguro na tomada de decisões. E isso levou à mudança de uma lei importante, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Em 2021, eu não sei se você sabe, Alan, mas a lei de improbidade, ela é uma lei que é uma jabuticaba, só existe no Brasil, tá? Não existe nada parecido no mundo, e ela é uma lei que diz mais ou menos assim: ilegalidades gravíssimas vão ser sancionadas com sanções gravíssimas. E ilegalidades gravíssimas vão receber a alcunha de improbidade. E quais são o que ela chama de ilegalidades gravíssimas? Bom, ilegalidades gravíssimas são aquelas que, trazem um enriquecimento ilícito, esse é um tipo de improbidade. O segundo tipo de improbidade é aquele que viola princípios, princípio da moralidade, princípio da eficiência, super aberto. E o terceiro tipo é aquela ilegalidade que gera um dano ao erário. Essa lei, que é originalmente, né, a Lei 8987 de 1992, é da época do Collor. Essa legislação, nós temos aqui, então, quase 30 anos, temos 30 anos dessa lei, quase 30 anos desde o início da vigência dessa lei. Ela foi mudada um pouquinho antes dela fazer 30 anos. Ela foi alterada no ano de 2021. Nós passamos aí durante 29 anos aplicando uma legislação altamente severa
e que gera consequências muito graves. Que tipo de consequência? Que sanção grave? A perda dos direitos políticos, bloqueio de bens, a impossibilidade de contratação com a administração pública, fora pagamento de multa e ressarcimento de danos. Ela, portanto, tem sanções mais graves do que outras normas do direito brasileiro que tentam resolver ou responder a casos de corrupção. Essa lei estabelece, por exemplo, que contratar por inexigibilidade, quando não é o caso, é uma hipótese de inexigibilidade, é uma hipótese de improbidade, porque isto pode ter um enriquecimento ilícito, claro, que se a contratação eventualmente for feita de maneira inadequada e houve um enriquecimento ilícito, não há dúvida, nós temos um problema. Mas muitas vezes existe um problema de visão de mundo. E o Ministério Público, que é o dono dessa ação, acaba enxergando que o caso concreto, na leitura dele, deveria ser uma hipótese de realização de licitação e não de uma inexigibilidade. O que leva à propositura de ações, muitas vezes, sem nenhum tipo de prova do dano efetivamente havido ao erário público. Então eu imagino que você, dentro da sua realidade, escute dos gestores públicos esse medo. Bastante. Muito. E essa pesquisa que a gente fez e que foi divulgada, está disponível no site do Movimento Pessoas à Frente, trouxe algumas informações que para mim são inéditas. A primeira delas é: quem é o principal alvo das ações de improbidade? Se a gente olhar a esfera federal, estadual e municipal. O dado: 70%, quase 70% das condenações por improbidade envolve o município, que é sempre o lado mais frágil, onde você não tem procuradorias institucionalizadas, muitas vezes, não é obrigatório ter procuradoria do município, né? Onde 33% dessas condenações envolve prefeito, 5% vereador, 4% secretário. Isso mostra que municípios é uma parte muito frágil e alvo, especialmente quando há disputas políticas. E o Ministério Público, ao longo desses anos, vem propondo ações que, na grande maioria dos casos, geram uma grande dor de cabeça, talvez uma condenação em primeira instância, mas que, numa segunda instância, acaba sendo revertido. O gestor público, claro, cuidado com relação ao seu CPF, ele vai evitar qualquer tipo de risco na tomada de decisão. É natural. Ele é uma decisão racional tomada pelo gestor público. Essa nossa pesquisa, ela foi muito difícil de ser feita porque a gente não tem muita base de dados, por incrível que pareça. As bases de dados hoje disponíveis são do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e são de duas ordens. Uma delas é um conhecido DataJude, que é a Base Nacional de Dados do Judiciário, mas que ele foi elaborado apenas a partir do ano de 2020, então é uma base temporal muito restrita. E temos um cadastro de condenações. Combinando esses dois cadastros, acho que vale a pena aqui contar para vocês duas coisas. Uma, nesses últimos 3 anos, desde que a lei foi alterada, 2021 para 2023, vale dizer por que ela foi alterada, né? Eu não contei isso ainda. Ela foi alterada porque havia a percepção de que o Ministério Público usava e abusava do mecanismo da lei de improbidade. Como eu disse, mudando o prefeito, ele acabava recebendo denúncias, muitas vezes pautado por interesses políticos, e propunha ações de improbidade administrativa sem provar o dano, mas com a mera ilação de que, olha, teria sido melhor fazer licitação ao invés de contratar inexigibilidade. Bom, mas eu não tenho uma boa resposta nesse contrato, o contrato foi bem executado, não importa. Importa que, teoricamente, teria sido melhor se você tivesse feito licitação. Ações como essa foram muito propostas ao longo dos anos, muito propostas. A gente não tem um número de ações nesses 30 anos, a gente não tem base de dados para isso. A nossa base de dados começa em 2020 e vai até agora. Como a lei foi alterada em 2021 para exigir do Ministério Público que a acusação de improbidade tenha dolo, tenha intenção, tenha a prova de que o gestor público agiu de má fé,
Porque a lei é para pegar o gestor público desonesto, não o gestor público honesto. Não é um mero erro do gestor público. Não é por uma mera visão de mundo diferente que cabe a ação de improbidade administrativa. Então, quando a lei foi alterada, em 2021, ela colocou um freio de arrumação nesse mundo de ações de improbidade que eram propostas sem muito critério, apenas com a suposta acusação de que haveria algum enriquecimento ilícito, haveria uma violação a princípio, ou haveria um dano ao erário sem efetivamente a prova da corrupção. Essa lei é para pegar o corrupto, não é para pegar o gestor público que errou. O erro acontece. O erro pode ser sancionado? Pode, mas não pela lei de improbidade. Ele vai ser sancionado conforme a atuação do agente, conforme o modo como o agente atuou e toda a cautela que ele colocou ou não colocou naquela contratação em concreto, certo? Então, o dado. Nesses últimos, de 2021 a 2023, a gente achou quase 70 mil ações de improbidade no Brasil. Só nos últimos 3 anos, e depois que a lei foi alterada para colocar um freio na propositura de novas ações. Você imagina a quantidade de ações desde 1992 no Brasil de improbidade? É um negócio inimaginável, a gente não tem esse número. E a nossa pesquisa dá um saborzinho assim que a gente precisa melhorar ainda muito a capacidade dos órgãos de controle, especificamente do Ministério Público, na propositura de novas ações. Ou seja, a capacidade persecutória de achar o corrupto. Porque tratar desse ambiente das contratações públicas, que é o foco específico da nossa conversa, não basta ter uma visão ainda do século passado, com a leitura das contratações a partir da ótica da Lei 8.666, a legislação foi alterada e, a partir de agora, também, tendo em vista a capacidade de um Ministério Público efetivamente ir atrás do corrupto, ele precisa encontrar o corrupto. Não basta simplesmente ter uma visão de mundo diferente. Acho que esse é um tema relevantíssimo. A gente precisa ainda trabalhar muito para melhorar esse ambiente, mas isso já coloca um certo alento na nossa conversa. De qualquer maneira, eu acho que o debate ele só consegue amadurecer, Alan, quando a gente começar a perceber como sociedade que as administrações públicas, federal, estadual e municipal, elas precisam se capacitar. Não há como a gente responder a esse medo sem o gestor público estar preparado. A única forma de o gestor público assumir responsabilidade de maneira adulta perante órgãos de controle é estando capacitado e preparado para assumir contratações difíceis, como são contratações de tecnologia. A solução fácil e inadequada é a solução que envolve a elaboração de um termo de referência meramente artificial, apenas para dizer que houve licitação, e a solução fácil é a de um edital dirigido, apenas para atender os anseios dos órgãos de controle. A gente precisa mudar essa chave. E mudar essa chave significa transformar o Estado. Mudar essa chave significa apoiar permanentemente gestão pública, apoiar permanentemente a melhoria na qualidade das pessoas que fazem a gestão. Porque no fundo, quem é o Estado? É gente. É gente como você, como eu, que está lá na administração pública, né? E quem é a parte muitas vezes mais frágil nessa relação é a prefeitura. Um dado aqui, eu não sei se todos os teus ouvintes, ou mesmo você sabe quantos servidores públicos tem no Brasil? Não. Não tem nem ideia. Nós estamos falando de um universo de 12 a 13 milhões de pessoas. Ou seja, uma cidade de São Paulo, não é a grande São Paulo, a grande São Paulo são 20 milhões. É uma cidade de São Paulo de servidores públicos. Desses 12 milhões de servidores, 12, 13 milhões de servidores, quanto você acha que está na União, quanto está nos estados e quanto está nos municípios? Quem você acha que é o maior? Dá um palpite aí. Eu diria tranquilamente que o maior, o âmbito municipal. Municipal, sem dúvida nenhuma. Você é um cara sabido. Hoje, nós temos mais de 60% do universo de servidores públicos brasileiros está nos municípios. Em segundo lugar, vem os estados, com quase 30%, um pouco menos, e a União Federal, que não chega a 10%.
Por que município representa o grande volume de servidores públicos brasileiros? Porque na prefeitura, onde estão os serviços de saúde, educação, assistência social e guarda municipal. É na prefeitura onde você tem a relação direta com o cidadão. Então é lá que estão esses profissionais. E o que é paradoxal nesse debate é que a gente lê nos jornais e fala muito sobre reforma administrativa, fala muito sobre mudança da Constituição Federal, fala sobre super salários, né? Não é uma realidade municipal. Essa é uma realidade federal. Aliás, quando a gente fala em super salários, quando a gente fala em PEC dos quinquênios, a gente está falando em carreiras que são as chamadas carreiras típicas do Estado, que conseguem superar o teto com alguns mecanismos, uns truques para burlar a legislação e conseguir receber valores acima do subsídio, que foi fixado na Constituição Federal, que hoje está em R$44 mil, e consegue ganhar mais porque identificam certas verbas como sendo verbas indenizatórias, nem todas, na verdade, são indenizatórias, mas acabam entrando dentro da remuneração e esses servidores não pagam imposto de renda em cima desses valores a mais. Esse é um tema importante, a gente precisa falar sobre eles, a gente precisa colocar uma limitação e estabelecer uma regra que seja válida para todo o Brasil. A gente não pode ter categorias como Judiciário e Ministério Público que usam e abusam desses mecanismos em detrimento de outras categorias. Então isso é muito grave. Isso é muito grave porque isso revela que a gente tem uma disparidade muito grande de igualdade naquilo que recebe o servidor da ponta da educação, da saúde, da assistência social, com esses servidores, que eu vou chamar aqui da elite, que conseguem manipular a legislação para ter remunerações acima do teto constitucional. Isso acaba gerando um descontentamento imenso nas prefeituras, que, como eu disse, não é lá que estão essas carreiras de elite, não é lá que estão essas chamadas carreiras de Estado, é o professor, é o médico, é o assistente social, é o guarda municipal. Essas carreiras, dizem os dados do Atlas de Gestão de Pessoas, lá do IPEA, ou de trabalhos como o Anuário de Gestão Pública, que foi lançado faz 15 dias pelo República.gov, que traz dados super reveladores da administração pública brasileira, eles mostram que hoje a remuneração mensal no Executivo Municipal, você tem ideia? Não. Não chega a R$3 mil. É muito baixo. Para realizar todos os serviços que precisa. É muito baixo. A remuneração mensal do Executivo Municipal, e aqui nós estamos falando de quase 50% daquele volume dos 12 milhões, é o Executivo Municipal, ganha até R$3 mil. É essa realidade que a gente precisa mudar. E reforma administrativa precisa enxergar essa realidade, né? Precisa enxergar a realidade de que a qualificação da gestão pública local é que vai ser transformadora no Estado que a gente quer. E é uma realidade que a gente vê desde 1950, acho que Vitor Nunes Leal com Coronelismo Inchado em Volta, que fala dessa constante perda de poderes, porém aumento de responsabilidade dos municípios, né? É exatamente isso, exatamente isso. E a pergunta aqui nesse momento é como é que a gente faz para que o governo trabalhe melhor, entregue melhores serviços e custe menos. Então, dentro desse conceito, envolve ter parceiros na iniciativa privada, contratar bem. E para fazer isso, precisa ter uma máquina que funcione adequadamente. Do ponto de vista local, como é que você consegue fazer com que essa máquina tenha maior eficiência? Uma coisa que os estudos já têm mostrado é que a gente precisa colocar uma lente e um foco para muitas secretarias importantes pelo Brasil afora, que hoje são formadas exclusivamente por ocupantes em cargo comissionado. Então, quem elabora política pública e executa política pública é um comissionado. Isso é uma distorção enorme quando a gente pensa em continuidade, em ampliação de capacidades institucionais. A gente não tem dados sobre ocupação de comissionados no Brasil.
as prefeituras não revelam, a gente não sabe quem ocupa esses cargos comissionados, se são pessoas que estão sempre dentro da máquina, ora concorrem à vereança e voltam para dentro da máquina, ficam nesse ciclo vicioso, ao invés de você ter lideranças, né? Então, nós temos aqui falado muito sobre qualificação de líderes de equipe. Então, a gente tem hoje já trabalhado bastante na academia, em instituições do terceiro setor, mesmo em fazer processos seletivos para ocupantes de posições de liderança. Tem prefeitura que faz processo seletivo para o cargo de secretário da educação, né? Instituições como Motriz têm trabalhado muito com esse foco, apoiando instituições do terceiro setor, apoiando entes públicos a fazer processos seletivos e qualificar suas lideranças, mesmo que seja ocupante em cargo em comissão. Mas a gente tem uma burocracia média, que não é a burocracia de nível de rua, que é o que faz o atendimento ao cidadão, mas a gente tem uma burocracia média que tem um papel imenso de liderar equipes e de transformar dentro da administração pública. E com relação a essa, a gente precisa resolver um problema da desigualdade, precisa resolver um problema com relação às carreiras e precisa resolver um problema de dar a ela a capacidade de ser eficiente. Eu não vou aqui falar muito sobre reforma administrativa, porque esse tema é muito mais amplo do que isso, mas em matéria do dia a dia da gestão pública, eu queria trazer aqui 3 assuntos aqui importantes para a gente pensar e que, no fim, tem tudo a ver com a contratação de inovação, porque significa ter maior capacidade e segurança para fazer as melhores contratações, tendo em vista os serviços que vão ser entregues para a população. No fundo, é disso que a gente está falando, né? Primeira coisa, a gente não vai conseguir melhorar a capacidade de entrega se a gente não fizer um olhar para as carreiras públicas em todas as esferas federativas. Gestão pública é uma carreira que, tradicionalmente, nunca foi pensada de uma maneira transversal. Alguns municípios, alguns estados têm criado, a União Federal tem uma carreira importante, que é uma carreira transversal, que permite os chamados APPGGs, os especialistas em EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira que não está vinculada a um órgão especificamente. Ela é uma carreira, como eu disse, transversal, e ela permite que o ocupante dessa carreira possa, ora, desenvolver uma atividade no Ministério da Fazenda, ora ele vai para a Saúde, ora ele vai para o Ministério da Educação, e vai levando o conhecimento de um lugar a outro. Ela é uma carreira, como eu disse, transversal. Isso evita algo que hoje é da nossa realidade, que você tenha posições como analista administrativo, analista de planejamento, que historicamente foram desenhadas pensando no órgão e não a partir da função propriamente dita. Então, na esfera federal, você tem ocupantes da mesma posição. Então, um dado que o República publicou semana passada no seu anuário quando você pega, por exemplo, uma carreira muito similar como analista de administração, você tem diferenças de até 60% de remuneração dentro da própria esfera pública federal. Se é um analista vinculado, por exemplo, ao Ministério do Meio Ambiente ou se é um analista do Ministério da Fazenda. Porque cada um deles tem uma tabela própria de remuneração, cada um deles tem uma carreira própria com os seus benefícios em separados. Então, apesar deles fazerem exatamente a mesma função, mas para estarem vinculados a órgãos diferentes, isso gera uma enorme desigualdade olhando para essas 2 carreiras. Então, a gente tem carreira, o tema carreira é o foco das maiores desigualdades dentro da administração pública. A gente precisa pensar em concursos públicos mais eficientes, concursos que sejam capazes de identificar pessoas que tenham vocação. Concurso não é para concurseiro, concurso é para escolher quem tem efetivamente vocação. Concurso precisa ser capaz de escolher quem tem habilidade e competência, e nem quem sabe fazer prova, não quem sabe decorar. Então a gente, felizmente, em setembro, conseguiu aprovar uma lei nacional para permitir que prefeituras possam fazer concursos melhores e sair da prova objetiva, para tentar identificar, a partir de entrevistas e boas técnicas de seleção,
vocacionados. Isso é um primeiro, é um passo importante. O segundo passo que eu mencionei, carreiras, né? Ter carreiras melhor desenhadas. Um exemplo é tão caricatural, mas é verdadeiro. Portugal hoje tem 3 carreiras. 3. O governo federal tem hoje quase 300 carreiras. Estados e municípios, isso mostra que a gente precisa repensar a lógica como você vai alocar as pessoas, né? Esse é um desafio. Tem um terceiro desafio que é avaliação de desempenho. Gestor público, ele precisa ser avaliado conforme os seus resultados. Ou seja, é muito maluco a gente contar para alguém que o gestor público, ele toma a decisão de não contratar, não fazer a inexigibilidade, fazer uma licitação fraudada exclusivamente para se proteger. E com isso ele se beneficia. Ao invés dele, eventualmente, deveria ser responsabilizado por não ter feito a melhor escolha, tendo em vista o resultado que se pretende, tendo em vista os objetivos para a população. Como é que você faz a avaliação de desempenho? É difícil fazer, mas a gente precisa aprender a fazer. Não é possível que a gente não tenha avaliação de desempenho, que dentro das esferas públicas, 100% dos servidores recebam nota 10. Tem alguma coisa errada nesse processo. Enquanto a gente não fizer a avaliação de desempenho, a gente não vai melhorar a qualidade da gestão pública. E aí, dentro desse cenário, acho que vale a pena dar uma notícia de que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, faz 3 semanas, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta no início dos anos 2000, na verdade, 1998, 99, contra uma mudança da Constituição Federal. Nem sei se você sabe dessa história. Rapidamente aqui, a Constituição Federal de 88 criou uma coisa chamada regime jurídico único, que nunca existiu, tá? Nunca existiu porque a gente continuou, desde 98, a ter variados regimes dentro das esferas federativas. Não é só o estatutário. Outros modelos continuaram a existir. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, nunca adotou o regime jurídico único. Então, ele tem, na sua administração direta e indireta, servidores que foram contratados pelo regime seletista. A esfera federal adotou um regime jurídico único, na Lei 8.112, e nunca permitiu, na contratação, na administração direta e indireta, seletista. Ficou nessa figura do regime jurídico único. Em 98, Constituição de 88, 10 anos depois, governo Fernando Henrique, ministro Bresser Pereira, propôs uma mudança na Constituição Federal para tirar o regime jurídico único, para permitir que as esferas federativas pudessem lançar mão de variados modelos, né? Claro, carreiras de Estado continuando com um regime estatutário, com o regime da estabilidade, mas que outras atividades pudessem ter regimes diferenciados. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional, emenda constitucional número 19, caiu o regime jurídico único, mas em 2000, uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal conseguiu uma decisão liminar do Supremo que suspendeu essa alteração na Constituição Federal. E nós voltamos a ter o regime jurídico único desde 2000, quando foi dada essa liminar, até 3 semanas atrás. Nós ficamos aí 24 anos vivendo com uma liminar do Supremo e o regime jurídico único valendo. Agora, o Supremo decidiu no plenário que aquela reforma do ministro Bresser Pereira, de 1998, era válida. Então, hoje, nós não temos mais a figura do regime jurídico único na Constituição Federal. O que isso significa na prática, você pode me perguntar? Na prática, significa que a administração pública agora vai poder contratar, a administração direta vai poder contratar pelo regime seletista. Isso é uma opção. A gente vai ter que pensar para quais casos, se, do ponto de vista dos impactos fiscais, vale a pena, tendo em vista Previdência, tendo em vista FGTS, mas é uma opção. É uma opção para requalificação da máquina. É uma opção para a gente ter uma gestão pública mais eficiente. Regime jurídico único serve para algumas coisas, para outras não. Contratação temporária é um outro desafio dentro da administração pública.
A gente tem visto muito contratação temporária, inclusive na área de tecnologia. Porque imaginar que você vai ter uma carreira única de tecnologia, com um concurso que foi feito hoje, para enfrentar os desafios da inteligência artificial daqui a 6 meses, é dificílimo. São atividades que não fazem sentido com uma lógica de contratação permanente. Você precisa ter uma contratação por tempo determinado, agentes especiais. Agentes especiais, inclusive, para pensar de maneira diferente em interlocução com o mercado. Em suma, isso tudo aqui, essa conversa, que ela parece ser um mar em si mesmo, que é falar sobre contratação de inovação, contratação de tecnologia, na verdade está inserido dentro de um conceito muito mais amplo de estruturação do Estado. A gente tem caminhado muito lentamente, de maneira muito incremental, mas ainda há muita coisa a fazer. Não só do ponto de vista, agora, de consolidação da legislação que permite a contratação de inovação, então sair da lógica tradicional do menor preço, aceitar a ideia de que tecnologia tem desafios, de que contratação de um software as a service não é a contratação de um típico bem de prateleira, que tem características especificamente relacionadas com aquele produto, com as suas funcionalidades, diferente de outros. Isso precisa ser levado em consideração. Não é banal uma relação de confiança em contratações como essa, com a capacidade de responder rapidamente às dúvidas, às necessidades, a trazer soluções rápidas aos problemas enfrentados pela administração pública, né? Você precisa de agilidade. Então, a legislação hoje permite, ela dá instrumentos para o gestor público se sentir mais seguro nesse caminho da contratação de tecnologia. A gente já falou sobre isso. E, ao mesmo tempo, a gente vai caminhando aos poucos também, de maneira muito incremental, mas pelo menos colocando luz a um problema que a gente não pode mais colocar embaixo do tapete. Qualificação das pessoas. Que, no fundo, é o Estado. O Estado é feito de gente. E se a gente não tiver pessoas qualificadas dentro do Estado, a gente vai continuar fazendo escolhas inadequadas, gastando mal e entregando maus serviços à população. Então, Alan, obrigada por você ter me recebido aqui. Essa conversa é uma conversa difícil, mas é uma conversa permanente. E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês ajudam e muito a administração pública a entregar melhor. Eu que agradeço, Vera. Hoje não estava esperando receber uma aula tão grande aqui no Colab. Agradeço demais a tua participação. Obrigado por ter me convidado para fazer parte aqui da entrevista. Você foi um ótimo entrevistado. Não estava preparado, foi surpresa, tá, pessoal? Então, mas só agradecer pela oportunidade, foi fantástico. Obrigado, super legal, super parceira de vocês, sou fã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ei! Antes de você sair daqui, eu sei que o conteúdo acabou de acabar, mas antes de sair daqui, faz um favor, comenta aí embaixo o que é que você achou dessa palestra, o que é que você achou desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar. Eu estou achando muito legal tudo que a gente está fazendo, são vários meses de preparação, então comenta aí, diz o que é que você achou, também faz um favor, pesquisa um pouco mais sobre Colab, pesquisa também sobre o Conecta Colab, o nosso curso de transformação digital em cidades e governos, e marca a gente nas redes sociais. Marca a gente, chama mais gente para participar, vamos fazer uma grande mobilização aí para a gente melhorar os governos, melhorar a participação cidadã e fazer grandes transformações positivas na vida das pessoas. Obrigado, viu?